Enquanto você escuta esta mensagem, feche os olhos por um instante, respire fundo e permita que o Espírito de Deus sussurre algo ao seu coração. Quantas vezes você carregou dentro de si um peso invisível, algo que ninguém vê, mas que corrói por dentro? Amargura, ressentimento, palavras que foram ditas, ou o silêncio que machucou mais que grito. Perdão, palavras simples, mas com peso de eternidade. E quantos corações vivem acorrentados por aquilo que não conseguiram liberar? A amargura cresce em silêncio. Ela não grita, ela sussurra, contamina, paralisa. Entra por feridas abertas e constrói fortalezas na mente. Quantas vezes você tentou seguir, mas algo dentro puxava de volta? Como se memórias antigas ainda segurassem suas escolhas de hoje. Isso não é apenas psicológico, é espiritual. A falta de perdão é como veneno que vai se espalhando pelas raízes da alma, secando a alegria, distorcendo a visão, bloqueando o fluir da graça. É como viver numa prisão cuja chave está nas suas próprias mãos, mas a dor te convenceu de que soltar é perda, quando na verdade é cura. E neste momento, enquanto você ouve, o Espírito de Deus te convida a olhar para dentro com coragem, não para condenar, mas para libertar. Há dores antigas que você já não fala, mas que ainda gritam por dentro. Há nomes que você evita pensar, porque só de lembrar tudo volta. Mas o céu está pronto para intervir, se você estiver pronto para entregar. O perdão não acontece quando a dor desaparece. Ele acontece quando a fé é maior que a ferida. O Salmo 12 revela um clamor por proteção contra palavras mentirosas, contra a falsidade que se disfarça de cuidado. Quantas feridas vieram não de atos, mas de palavras torcidas? Quantas amizades foram destruídas por fofocas? Quantas famílias envenenadas por insinuações? O salmista clama, socorro, Senhor! E esse clamor ainda ecoa, porque os lábios fraudulentos ainda operam hoje, e o coração que busca a Deus precisa de escudo. A oração baseada nesse salmo se torna uma armadura contra a contaminação espiritual das palavras. Quando você ora com o Salmo 12, você ergue muralhas invisíveis que bloqueiam dardos lançados por quem sorri por fora, mas torce por dentro. E não é sobre viver desconfiado, é sobre viver discernindo. O perdão não é ingenuidade, é sabedoria, é reposicionar o coração sem permitir que a mágoa se torne senhor da sua jornada. E se hoje você sente que está rodeado por confusão emocional, desentendimentos, ruídos entre palavras e intenções, saiba, essa oração é sua resposta. A guerra espiritual que nos cerca não é vencida com silêncio ou indiferença. É vencida com oração ativa, com autoridade, com fé que corta as trevas. O perdão é uma dessas armas, não passivo, mas ofensivo. Ele quebra laços, ele encerra ciclos, ele impede que o mal continue operando por meio da dor. Você pode achar que está só vivendo, mas se não perdoa, está sendo arrastado por correntes invisíveis. E hoje, o convite é para rompê-las. Não é emoção, é decisão. Perdoar não muda o passado, mas transforma o futuro. Você está pronto para essa escolha? Está disposto a liberar aquele nome que vem à sua mente agora? Está preparado para entregar nas mãos de Deus aquela história que insiste em te prender? Enquanto você escuta, diga em voz baixa, eu escolho perdoar. E sinta o peso começar a cair, porque o céu se move quando um coração decide libertar o que o mantinha cativo. E quando o coração decide perdoar, algo invisível começa a mudar no mundo espiritual. Correntes que estavam ocultas começam a se romper. Portas que pareciam fechadas há anos começam a se mover. O perdão é mais do que um gesto emocional, é um reposicionamento de autoridade. Quem perdoa assume o controle espiritual da própria história. E talvez você nunca tenha pensado assim, mas toda vez que você se recusa a liberar, você continua permitindo que o passado tenha voz sobre o seu presente. E isso não é justiça, é prisão. Deus quer que você entenda, não se trata de esquecer, se trata de confiar. Confiar que Ele é justo, que Ele vê, que Ele julga com equidade. E quando você entrega, Ele age, Ele defende, Ele recompõe. O Salmo 12 nos mostra um Deus que se levanta
por causa da opressão dos fracos. E talvez você esteja exatamente aí, cansado, esgotado, ferido. Mas Deus se levanta agora ao ouvir o teu clamor. Palavras falsas, ambientes pesados, fofocas camufladas de preocupação, tudo isso são armas sutis usadas para ferir sem deixar marcas visíveis. Mas o céu vê, o céu discerne. E o Espírito Santo, neste exato momento, está trazendo à sua memória situações, frases, olhares, momentos que você engoliu em silêncio, feridas não curadas que foram empurradas para o fundo da alma. Mas Ele não revela para expor, revela para curar. Quando você ora com fé, palavras se tornam espadas. Palavras ungidas pelo Salmo 12 cortam o laço da mentira, desmascaram o engano, desfazem ciladas emocionais. O que parecia confuso começa a se alinhar. O que parecia perdido começa a ser restaurado. Porque a verdade de Deus é como prata refinada, pura, limpa, poderosa. Você consegue perceber a profundidade do que está acontecendo agora? Isso não é apenas mais um momento devocional. É um momento de guerra, uma batalha entre permanecer amarrado ou se posicionar em fé. A oração baseada no Salmo 12 é um ato profético, um clamor que sobe com intensidade e faz o céu responder. E Deus responde com luz, com clareza, com libertação. Ele revela quem são os verdadeiros. Ele expõe intenções. Ele protege os seus. Mas tudo começa com o perdão, com a decisão de deixar que Ele seja juiz, não você, com a coragem de dizer, eu não entendo, mas eu escolho obedecer. E essa obediência abre caminho para milagres. Milagres de cura emocional, milagres de restauração familiar, milagres de transformação interior. Talvez você nunca tenha feito isso antes, mas hoje, experimente escrever o nome de quem te feriu, não para se vingar, não para lembrar a dor, mas para entregar. Escreva, ore, declare o Salmo 12 sobre essa situação. Faça isso por 7 dias. Jejue, se possível. Fale com Deus como quem fala com um pai justo. E você verá. Verá o veneno sendo drenado. Verá a leveza voltando. Verá sua alma sendo abraçada por um amor que limpa tudo o que foi quebrado. Porque o perdão que vem de Deus não deixa restos. Ele renova. Ele ressignifica, ele transforma. E à medida que você começa a orar com constância, algo profundo vai sendo transformado dentro de você. Porque o perdão não é um evento, é um processo. É como limpar uma casa que ficou tempo demais fechada. A poeira é grossa, o cheiro é forte, mas pouco a pouco o ar puro começa a entrar. O mesmo acontece com a alma. Quando você ora com base no Salmo 12, você está convidando a luz a entrar nas áreas mais escondidas do coração, aquelas onde você jurou nunca mais tocar, mas onde há luz, as trevas não permanecem. E Deus, que conhece cada dor não falada, começa a tocar o que ninguém mais toca. Ele entra onde a terapia não alcança, onde as palavras humanas falham, onde só o Espírito pode agir. A cura que ele oferece é total, não é superficial. É como um rio que invade a alma, levando embora os entulhos da mágoa, os restos da humilhação, os cacos da rejeição. Essa é a força da oração. Ela não apenas fala, ela limpa. E você precisa se lembrar disso. Toda vez que decidir orar ao invés de murmurar, perdoar ao invés de se vingar, você está ativando as armas do reino. Não é fraqueza, é estratégia celestial. Porque o inimigo sabe, um coração ferido é uma porta aberta para a contaminação espiritual. Mas um coração curado é um portal de autoridade. Por isso ele tenta tanto manter você preso ao que te feriu. Tenta fazer você acreditar que esquecer é traição, que perdoar é fraqueza. Mas hoje, o céu está gritando o oposto. Perdoar é vencer. Perdoar é desarmar o inferno. É impedir que o veneno continue agindo. É dizer, aqui termina. Porque a guerra não é contra carne ou sangue. É contra forças que operam no invisível e que só são vencidas por quem escolhe orar com verdade. E então você começa a sentir a leveza, a presença, a paz. Não porque tudo foi resolvido, mas porque dentro de você algo se alinhou.
A sua alma começa a se reconectar com a fonte, e essa conexão restaura discernimento. O discernimento que o Salmo 12 desperta. A capacidade de perceber o que é falso, o que é disfarçado, o que parece cuidado, mas esconde manipulação. Você começa a ver, a entender, a escolher melhor com quem anda, com quem compartilha. Porque o Espírito Santo abre seus olhos espirituais. Ele te ensina a proteger sua casa, sua mente, seu chamado, e essa proteção começa na escolha de perdoar. Não é coincidência que tanta coisa começou a dar errado depois daquela ferida, mas também não será coincidência quando tudo começar a fluir a partir da sua decisão de liberar. Você está vendo? Isso não é só sobre passado, é sobre futuro. O perdão é o portão por onde seus milagres entrarão, mas ele precisa estar destrancado. E a chave está na sua oração, está no seu jejum, está na sua entrega. Não é tarde, não é impossível, é agora. E quando você compreende que o perdão é a chave que abre cadeias invisíveis, algo muda também na forma como você ora. A oração deixa de ser repetição vazia e se torna clamor com direção. Você já não ora para aliviar a dor, mas para transformar a raiz. Porque agora você entende, a verdadeira guerra está dentro. Não é contra quem te feriu, é contra o que ficou dentro de você depois da ferida. E quando o Salmo 12 entra em sua rotina como espada, você percebe que suas palavras começam a carregar autoridade. Você começa a declarar verdades que rompem mentiras que te aprisionaram por anos. Mentiras como: você nunca vai esquecer isso. Você é fraco por ainda sentir dor. Você precisa se proteger, nunca mais confiar. Mas Deus está dizendo agora: você está sendo curado. A ferida está sendo tocada com glória. O que te marcava com dor, agora te marcará com testemunho. Porque o que é entregue a Deus nunca permanece quebrado. Ele transforma cinzas em beleza. E talvez você ainda se pergunte: mas por que é tão difícil liberar o perdão? Porque a dor gera um apego estranho. A gente se acostuma com ela. Ela se torna parte da identidade. E abrir mão da dor parece abrir mão de uma parte de nós. Mas Deus está dizendo: você não nasceu para carregar feridas como medalhas. Você nasceu para ser livre, livre da lembrança amarga, livre da necessidade de vingança, livre da repetição emocional. Porque a falta de perdão não machuca apenas você, ela contamina tudo ao redor. Relações futuras são afetadas por dores passadas. Sonhos param no tempo porque a alma está congelada em traumas antigos. E o inimigo sabe disso. Por isso ele alimenta a dor com lembranças recorrentes, com gatilhos emocionais, com repetições inconscientes. Mas hoje, a palavra está cortando esse ciclo. Você não precisa mais viver preso a vozes do passado. Deus está dando uma nova voz ao seu espírito. Uma voz que declara: eu sou livre. E com essa liberdade vem a restauração. Você começa a se abrir para o novo, para pessoas novas, para ambientes saudáveis e principalmente para a presença de Deus te guiando em cada passo. O perdão que você libera não muda quem te feriu, mas transforma quem você é. Você deixa de ser vítima para se tornar testemunha. Testemunha da graça que cura, da oração que liberta, do salmo que virou escudo. Você deixa de andar curvado pela dor e começa a andar erguido pela fé. Porque agora você sabe, não foi em vão. Nada foi em vão. O processo dói, mas te devolve, te reconstrói, te reposiciona. Deus não vai deixar sua história marcada pela amargura. Ele está escrevendo um novo capítulo. E tudo começa com a sua escolha de hoje. E agora que você começa a se desprender das correntes emocionais, você sente o que muitos chamam de leveza, mas que, na verdade, é presença. A presença de Deus. Ela se instala no lugar onde antes habitava a amargura, porque o coração limpo é morada do Espírito. E como é precioso perceber que a libertação não está apenas no exterior, mas no mais íntimo do ser. O que antes te consumia por dentro, agora se torna chão fértil para frutos novos. Você começa a perceber as pequenas mudanças. Uma paz inesperada, ao lembrar do que antes doía, uma lágrima que escorre não mais por dor, mas por alívio. E nesse momento, o céu celebra.
Porque a cada alma que decide perdoar, uma fortaleza do inimigo desmorona. Ele perde território, ele perde influência, porque o perdão é mais do que cura, é domínio espiritual. O Salmo 12 diz que as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada 7 vezes. Isso nos ensina que para curar feridas profundas é necessário mergulhar 7 vezes na verdade de Deus. 7 dias de oração, 7 mergulhos na palavra, 7 entregas conscientes. É simbólico, mas é poderoso, porque há algo no espiritual que se ativa com a constância. Não se trata de mágica, mas de alinhamento. E se você decidir mergulhar nesse compromisso por 7 dias, com jejum, oração, leitura do Salmo 12 e intercessão, algo novo vai nascer. E o que vai nascer é discernimento. Deus vai abrir os seus olhos espirituais para ver além das palavras, além das atitudes. Vai te mostrar intenções escondidas, laços travestidos de carinho, alianças que eram, na verdade, armadilhas. Mas agora você estará protegido e com discernimento vem o reposicionamento. Porque quem enxerga diferente, vive diferente. Você não aceita mais qualquer coisa. Você não permite mais qualquer presença. Você guarda sua paz com zelo, guarda seus pensamentos com oração, guarda sua casa com louvor, porque entendeu que tudo começa no invisível e que aquilo que parecia pequeno, uma palavra dita no impulso, uma fofoca inocente, uma lembrança mal resolvida, era, na verdade, uma semente espiritual. Agora você planta o oposto, planta paz, planta verdade, planta perdão. E cada semente nova traz colheita nova, porque o céu responde quando a alma muda de solo. Este é o tempo, tempo de reorganizar, de remover o velho, de limpar os porões emocionais e deixar que o espírito habite com liberdade. E tudo começa quando você diz com fé: eu entrego, eu perdoo, eu confio, porque só confia quem sabe que o juiz é justo, e Deus nunca falha. E à medida que o perdão vai se enraizando em sua alma, algo novo começa a florescer. A liberdade emocional. Aquela sensação de estar inteiro, sem rachaduras por dentro. E essa libertação não é barulhenta. Ela é silenciosa e firme. É como um rio subterrâneo que começa a subir, até brotar em forma de mansidão, de decisões mais leves, de respostas mais calmas. Você começa a perceber que o perdão não te fez fraco, mas te tornou forte. Forte o suficiente para não reagir com ódio, mas com compaixão. Forte o suficiente para não desejar mal, mas abençoar. E essa força não vem de você. Ela vem de Deus. Ela é fruto de uma alma entregue, de um coração que decidiu parar de lutar com as próprias armas e confiar no braço do Senhor. O mesmo braço que te sustenta também te cobre. O mesmo Deus que te cura também te guarda. Com o Salmo 12, você ora contra a malícia disfarçada, contra os lábios que falam com duplicidade. Quantas vezes você esteve cercado por palavras doces que escondiam veneno? E quantas vezes se sentiu culpado por desconfiar, por sentir no espírito que algo não estava certo? O discernimento espiritual é o dom que valida essas percepções. Deus quer que você não apenas perdoe, mas que também aprenda a reconhecer os sinais. Perdoar não é se expor novamente, é se proteger com sabedoria, é permitir que o Espírito Santo direcione suas conexões, que ele diga com quem você deve andar, o que você deve calar, o que você deve confrontar. E isso só acontece com coração limpo, porque a mágoa distorce a audição espiritual. Mas o perdão purifica, e quando você perdoa, seus ouvidos voltam a escutar com clareza. Sua mente volta a discernir com precisão. Não subestime o poder desse processo. Você está vivendo algo maior do que imagina. Essa cura que está acontecendo dentro de você vai se expandir. Vai alcançar sua casa, seu trabalho, seus relacionamentos. Porque tudo muda quando o interior muda. E Deus está começando dentro para transformar fora. Ele está reorganizando sua alma, seu espírito, sua história. O que parecia atraso, agora será entendido como preparação. O que doeu agora será visto como ferramenta. E o que te feriu, agora será usado como testemunho. Porque quando Deus cura,
Ele também reposiciona. Ele não apenas te tira do buraco, ele te coloca sobre a rocha. Continue firme. O processo não termina aqui. Ainda há mais por ser restaurado, mais por ser revelado. Mas você já deu o passo mais difícil. Decidiu perdoar. E isso muda tudo. E à medida que você caminha nesse processo, começa a entender que o perdão não apaga o que aconteceu, mas muda o lugar da dor em sua memória. Aquilo que antes era ferida aberta, agora se torna cicatriz. E cicatriz não dói, apenas conta a história. A história de alguém que sobreviveu, que foi sustentado por Deus no silêncio das lágrimas, que escolheu se levantar mesmo quando tudo gritava para desistir. E ao olhar para trás, não há mais raiva, apenas gratidão. Gratidão por ter passado e por agora estar sendo curado. Porque Deus não permite feridas sem propósito. Se Ele deixou tocar, é porque também determinou a cura. Mas a cura exige entrega. Entrega diária, perseverante, com oração, jejum e dependência. Você não está apenas vencendo ressentimentos, está edificando uma nova versão de si mesmo. Mais forte, mais manso, mais parecido com Cristo. E é nesse ponto da jornada que você entende o poder de declarar: Senhor, eu perdoo mesmo sem sentir vontade. Porque o perdão não começa na emoção, começa na decisão. E Deus honra decisões feitas em fé. Talvez os sentimentos ainda estejam misturados, talvez você ainda chore quando lembra, mas isso não significa que não está perdoando. Significa que está em processo. E o céu se move quando você persiste. Um dia, você vai perceber que aquela lembrança não provoca mais reações explosivas. Que você consegue orar por quem te feriu sem engasgar. Que a dor foi vencida pelo amor. E isso não vem de você. É o fruto do Espírito em ação. Amor, paz, domínio próprio. Isso floresce em corações que decidiram deixar Deus ser o médico da alma. O Salmo 12 continua como trilha de proteção. Ele não é apenas oração contra os que falam com falsidade. É escudo contra a contaminação que essas palavras causam. Porque palavras maldosas não morrem quando são ditas. Elas criam raízes se não forem combatidas. E quantas palavras já se alojaram em você? Palavras que disseram que você não era suficiente, que você era culpado, que você não teria futuro. Mas hoje, essas palavras estão sendo quebradas pela autoridade da palavra, pela força da verdade de Deus, que diz: você é amado, escolhido, protegido. Deus te chama pelo nome, e nenhum rótulo lançado sobre você permanece de pé diante da sua presença. Essa é a hora de declarar guerra contra tudo o que ainda te prende ao passado. Jejue, ore o Salmo 12 com fé. Rejeite os pensamentos que insistem em te acusar. Reposicione sua mente, porque o perdão que liberta também transforma. Ele limpa, mas também prepara. Prepara para novos vínculos, novas conquistas, novas temporadas. E o que Deus tem para você não pode coexistir com ressentimento. A promessa exige espaço, e você está criando esse espaço agora. E quando você entende que perdoar é criar espaço para as promessas, algo dentro de você começa a se expandir. O coração antes contraído pela dor, agora começa a respirar alívio. É como se cada oração fosse uma janela sendo aberta em um ambiente sufocado. E com o ar novo, a alma se renova. Porque onde o perdão entra, a presença de Deus permanece. O Espírito Santo não habita em corações cheios de rancor. Ele se move onde há rendição. E o que você está fazendo agora é um ato de rendição. Está dizendo: mas Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu escolho confiar. E essa confiança tem valor eterno. Porque o perdão não é sobre merecimento do outro, é sobre libertação sua. Não é sobre o que fizeram com você, é sobre o que Deus quer fazer em você e através de você. E quando você escolhe liberar, o céu começa a liberar também. Deus começa a liberar visão nova. Você passa a enxergar a dor com outros olhos. O que antes era injustiça, agora se revela como plataforma. Plataforma de crescimento, de unção, de autoridade. Porque toda dor vencida com fé se transforma em degrau. O que te feriu não será mais uma sombra, será uma escada.
E você não sobe por orgulho, mas por graça, porque decidiu perdoar quando tudo gritava para se vingar, porque escolheu o caminho mais estreito, mas também o mais frutífero, e Deus honra cada passo nesse caminho. Ele derrama sobre você sabedoria, sabedoria para escolher com quem andar, o que ouvir, o que calar. Ele te prepara para não apenas viver curado, mas também curar outros com sua história. E talvez você ainda pergunte, mas e se a pessoa não mudar? A resposta é simples. O perdão nunca depende do outro. Ele depende apenas de você. Você não está esperando arrependimento. Está liberando para não morrer espiritualmente. Porque o perdão é uma decisão solitária com efeitos coletivos. Ele abençoa sua casa, protege sua mente, realinha seus relacionamentos. E à medida que você continua nessa jornada com o Salmo 12 como guia, você vai perceber que algo está sendo desatado nos céus, porque há promessas que estavam retidas, presas por nós emocionais. Mas agora, com cada oração, cada jejum, cada entrega, esses nós estão sendo desfeitos. E isso é só o começo. A cura está te moldando, o perdão está te lapidando, e o que Deus vai construir com a sua história restaurada será maior do que tudo o que tentaram destruir, porque Ele não desperdiça dor. Ele transforma dor em propósito, e propósito em legado. E então, com o coração em processo de cura, você começa a perceber que a sua sensibilidade espiritual também está sendo restaurada. Aquela voz mansa, que antes era abafada pelas mágoas, agora volta a ser nítida. A voz do Espírito. Ele sussurra, é por aqui. E você sente paz, porque a paz não é ausência de lembranças, é presença de direção. Você começa a andar mais leve, mais atento, mais obediente. E isso é fruto do perdão. O perdão alinha você ao coração de Deus. Você começa a sentir o que Ele sente. Começa a amar com o amor dele, a enxergar as pessoas com a compaixão dele. E isso muda tudo. O que antes te feria agora desperta a intercessão. Você começa a orar por quem te machucou, não porque aprovou o erro, mas porque decidiu que não vai mais carregar ódio. Você decidiu ser livre. E liberdade verdadeira é isso. Amar apesar da dor, abençoar apesar da memória. O Salmo 12 volta a pulsar como base. Porque há tempos em que palavras são armas, mas a palavra de Deus é escudo. Quando você declara, as palavras do Senhor são puras, você está rejeitando as palavras impuras que foram lançadas contra você. Palavras que tentaram te reduzir, te envergonhar, te paralisar. Palavras que talvez vieram da boca de quem você mais confiava. Mas hoje, o Espírito está dizendo, essas palavras não têm mais poder sobre você, porque agora, sua identidade está firmada na palavra eterna, imutável, infalível. Que essa palavra diz que você é perdoado, curado, protegido, que você é templo, que você é filho, que você é resposta. E nenhuma palavra contrária poderá desfazer o que o céu já declarou. É por isso que o perdão é também reposicionamento de identidade. Quando você perdoa, você se reconecta com quem você é em Deus. Você deixa de ser refém do que aconteceu e passa a ser instrumento do que está por vir. E o que está por vir é novo, é grande, é puro, mas só entra onde há espaço. O ressentimento ocupa demais. Ele sufoca a fé, bloqueia a esperança, contamina a visão, mas você está limpando o campo, está permitindo que o Espírito habite sem resistência, está preparando a morada, e Deus vai encher com a glória dele. Continue, persista, não volte para o velho, não alimente o que o Espírito já começou a secar, porque o que te espera no fim desse caminho é mais do que cura, é renascimento. E quando você renasce em espírito, tudo ao seu redor começa a responder a essa transformação. A atmosfera muda, as conversas mudam, as suas reações mudam, porque a alma curada fala diferente, se relaciona diferente, ouve com mais calma e escolhe com mais sabedoria. E isso é reflexo direto da obra que o Espírito Santo está fazendo dentro de você. A dor já não governa mais suas atitudes. Agora, é a presença de Deus que conduz. E essa presença tem direção. Ela te leva a lugares de restauração,
não mais de repetição, porque quem perdoa encerra ciclos, e ao encerrar um ciclo, você libera espaço para o novo de Deus. Mas esse novo não vem para qualquer um, vem para quem decide obedecer mesmo quando dói. E o que você está fazendo agora é uma das maiores provas de obediência. Está perdoando por fé, não por sentimento. Esse perdão, sustentado por oração, por jejum e pela palavra, é como um escudo invisível que começa a envolver sua casa. Você perceberá que ambientes antes pesados agora se tornam leves, que conversas antes carregadas agora se dissolvem em paz, porque a autoridade espiritual começa a se manifestar de dentro para fora, e não é algo que você força, é algo que flui. O inimigo percebe quando um coração foi liberto, ele sente o cheiro da rendição, e é por isso que, após um passo de cura, ele tenta voltar com lembranças, com acusações, com fantasmas do passado. Mas você agora está armado. Armado com o Salmo 12. Armado com discernimento. Armado com uma decisão firme que diz: eu não volto mais para aquele lugar. Porque quem já sentiu o alívio da cura, não troca isso por nenhuma justificativa de vingança. E à medida que você avança, Deus começa a trazer clareza sobre propósitos maiores. Você começa a entender que essa dor permitida não foi em vão, que o que te feriu agora te fortalece, que o que parecia injustiça agora te capacita para a justiça. Você não é mais movido por emoção, é movido por missão. E a missão começa com cura. Deus está curando você para curar outros através de você. Cada oração feita com verdade, cada versículo declarado com fé, cada nome entregue em lágrimas, tudo isso está gerando frutos invisíveis, mas eternos, e você colherá. A libertação verdadeira não é apenas interna, ela transborda e você será fonte, fonte de paz onde havia conflito, fonte de esperança onde havia dúvida, fonte de verdade onde reinava a fofoca. Porque quem ora com o Salmo 12 não apenas se protege, transforma o ambiente. E agora, com a alma mais limpa, o espírito mais leve e a mente mais firme, você começa a perceber o quanto carregava sem perceber. Era cansaço emocional, sobrecarga espiritual, desgaste de batalhas invisíveis. Mas o perdão, esse ato que parece tão simples aos olhos humanos, operou um terremoto silencioso no mundo espiritual. As correntes foram quebradas, o jugo foi despedaçado. E agora, você começa a andar com outra postura, porque quem é perdoado e quem perdoa anda diferente. Anda com leveza, mas também com autoridade. Anda com humildade, mas também com firmeza. Anda sabendo quem é, porque agora tem consciência de quem Deus é em sua vida. E quando você reconhece que o Senhor é seu defensor, seu refúgio, seu escudo contra toda palavra tortuosa, toda língua enganosa, toda manipulação, você descansa. Descansa porque sabe que não precisa mais lutar com armas humanas. A sua guerra agora é no joelho. A sua vitória começa no altar. O Salmo 12 segue sendo sua lâmpada nesse processo, porque ele mostra um mundo de falsidade, mas também revela um Deus de fidelidade, um Deus que observa cada intenção, que pesa cada palavra, que intervém no tempo certo. Você não precisa mais provar nada, não precisa mais se justificar. Deus é seu juiz, e ele não falha. Ele conhece cada lágrima que ninguém viu, cada dor que você não teve coragem de contar. E ele diz: eu estou contigo. Essa é a segurança que o perdão te dá. Ele te alinha com o céu. Ele silencia o inferno. Ele te posiciona como filho. E filho não vive como escravo do passado. Filho vive como herdeiro do futuro. Você é herdeiro. Herdeiro de paz, de promessas, de renovo. E esse herdeiro só acessa sua herança quando solta o que o impedia de avançar. E agora que você soltou, é hora de caminhar. Caminhar em autoridade. Declarar vida sobre sua casa. Declarar proteção sobre sua mente. Declarar restauração sobre suas memórias. E tudo começa com a repetição. Repita o Salmo 12. Declare-o. Ore com ele pela manhã. Reforce suas verdades à noite. Faça dele sua espada. Porque você não está apenas se curando, está se blindando. E quando o inimigo tentar voltar com lembranças, com vozes do passado,
com setas emocionais, você terá a palavra pronta, a palavra que corta, a palavra que protege, a palavra que resiste. Você está construindo uma nova fortaleza, não mais de dor, mas de fé. Não mais de mágoa, mas de paz. E o céu está sorrindo, porque você escolheu o caminho da cura. E nessa nova fortaleza espiritual que você constrói com o perdão, começa a nascer uma nova autoridade. Não é a autoridade do orgulho, mas da maturidade. Uma autoridade que não precisa se impor com gritos, mas que se manifesta no silêncio, na paz, na firmeza de quem já venceu batalhas internas. Você se torna alguém que carrega presença, não apenas palavras. Alguém que, quando entra em um ambiente, traz leveza, porque o coração limpo tem poder de santificar o lugar onde pisa. E esse poder não é seu, é do Espírito que agora encontra espaço em você. Você não está mais refém da dor, está habitado pela glória. E essa glória transforma tudo. Ela reorganiza prioridades, redefine relacionamentos, reconstrói afetos. Você começa a amar de novo, a confiar de novo, a sonhar de novo. Porque o perdão, quando é completo, renova até os desejos da alma. E nessa renovação, o discernimento se torna seu maior aliado. O que antes passava despercebido, agora salta aos seus olhos. O que antes era confuso, agora é claro. Porque o coração limpo enxerga longe. Ele percebe as intenções que antes confundiam. Ele se protege sem se fechar. Ele ama sem se expor ao que destrói. E isso é fruto direto do perdão. Quando você libera o outro, você libera a si mesmo para ver com os olhos de Deus. E com esses olhos, você passa a reconhecer as armadilhas. A identificar pessoas que falam com doçura, mas carregam veneno. A discernir ambientes que parecem acolhedores, mas estão contaminados. E com esse discernimento, você passa a orar com mais estratégia, a declarar o Salmo 12 com mais intenção, a proteger sua mente, sua casa, sua paz. E Deus começa a te usar, porque Ele só usa vasos limpos. E agora, você está sendo limpo, lavado por dentro, restaurado por fora, curado nas profundezas. E Ele te levanta como intercessor, como voz de cura, como canal de libertação. Porque quem passa por uma cura profunda carrega uma unção que ninguém pode copiar. É unção que vem do quebrantamento, que vem da dor que virou altar, que vem da lágrima que virou testemunho. E você vai ver. Deus vai te levar a pessoas que vivem presas no mesmo lugar de onde Ele te tirou. E você terá autoridade para declarar: eu passei por isso, mas o Senhor me curou. E Ele pode te curar também. Você está sendo reposicionado. Está sendo restaurado para restaurar. O perdão não foi o fim, foi o começo do seu chamado. E à medida que esse chamado se revela, você entende que a dor que viveu não foi um erro, foi um preparo. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma feridas em ferramentas, cicatrizes em mapas, lágrimas em sementes. Cada experiência que te fez sangrar, hoje serve como ponte para que outros não se afoguem. Você começa a falar com autoridade, não porque sabe de tudo, mas porque sobreviveu. E sobreviver com fé é o maior testemunho. Agora você pode olhar para trás sem desespero, porque aquilo que um dia quase te destruiu hoje confirma quem você se tornou. Um filho curado, um guerreiro restaurado, alguém que sabe o que é passar pelo vale da sombra da morte e sair do outro lado com o rosto brilhando de glória. Isso é o que o perdão faz. Ele não apenas fecha a ferida, ele transfigura a alma. E então, quando você ora com base no Salmo 12, já não é apenas proteção que você pede, é revelação. Você pede que Deus revele o oculto, que mostre quem realmente caminha ao seu lado, que exponha o que está escondido por trás de elogios e presentes. E Deus fiel responde. Ele não apenas te blinda dos ataques externos, mas também da sabotagem silenciosa de pessoas próximas. Ele te dá visão. E com essa visão, você deixa de ser manipulado. Porque quem perdoa se liberta também da necessidade de aprovação. Agora você caminha não mais para agradar homens, mas para obedecer a Deus. E isso te torna perigoso para o inferno, porque um coração obediente, limpo e cheio do Espírito, se torna instrumento de transformação por onde passa.
Você percebe que a libertação não foi apenas individual. Ela começou a alcançar seu lar. Há um novo ambiente na sua casa. A paz começou a tocar as paredes. O clima espiritual mudou, porque sua oração tem autoridade, e a autoridade espiritual é silenciosa, mas eficaz. Você não precisa gritar, você apenas declara com fé. Você levanta o Salmo 12 como espada. Você unge as portas com oração. Você sela sua mente com a palavra, e os céus se movem, porque agora você não é mais alguém que apenas pede libertação. Você é alguém que carrega libertação, e isso muda tudo. A história não termina no trauma, a história continua na cura, e você está vivendo essa nova página. Deus está te reescrevendo por dentro, e o que Ele está escrevendo é belo, profundo, eterno, e nessa reescrita divina, você percebe que está assumindo uma nova identidade. Não mais definido pelas dores que sofreu, mas pelas verdades que carrega. Porque a cura que vem de Deus não apenas restaura, ela reposiciona. Você começa a se reconhecer não pela ferida, mas pela promessa. Não pela perda, mas pela presença. E essa presença te molda dia após dia, transformando memórias em sabedoria, derrotas em autoridade, silêncio em poder. O que antes parecia fim agora é ponto de partida. Porque a sua história não terminou no abandono, na rejeição, na traição. Ela está apenas começando sob a direção do Espírito Santo. E quem caminha com o Espírito, caminha em verdade. E a verdade liberta. A verdade limpa. A verdade estabelece. Você entende que perdoar não é romantizar o que aconteceu. É arrancar o controle da mão do passado. É dizer, isso aconteceu, mas não me define mais. É declarar, eu fui ferido, mas agora sou curado. E isso muda completamente sua postura diante da vida. Você para de se esconder, para de evitar temas, para de fugir de si, porque agora você é inteiro. E quem é inteiro começa a atrair conexões saudáveis. Deus começa a trazer pessoas com propósito, amizades com aliança, conversas que edificam. E tudo isso porque você decidiu liberar o que te mantinha preso. O que você achava que era proteção era, na verdade, prisão. Mas agora você soltou. E o céu se abriu. O Salmo 12, que antes era clamor, agora se torna celebração. Porque você percebe que não está mais no campo da guerra, está na estação da colheita. A colheita de uma alma limpa, de uma mente curada, de uma casa em paz. E essa paz é perceptível. Você não precisa anunciar, ela transborda. As pessoas ao seu redor começam a notar, começam a perguntar. E você responde com simplicidade, eu perdoei, e Deus me curou. E esse testemunho vai se espalhar, vai tocar quem você nem imagina, porque o perdão é semente, e a colheita será abundante. Você não vive mais de memórias ruins. Agora, você constrói novas. E cada oração, cada lágrima, cada noite de clamor está se transformando em testemunho vivo. Porque Deus é fiel para completar a obra que começou. E à medida que essa obra se completa dentro de você, o Espírito de Deus começa a te dar uma nova linguagem. Não apenas o que você fala, mas como você fala. Suas palavras passam a carregar peso espiritual, porque vêm de um coração tratado, limpo, curado. Você não lança mais palavras no impulso, você declara com intenção, ora com autoridade, profetiza com convicção, porque o mesmo coração que perdoa é o coração que Deus usa. Ele unge lábios que escolheram não revidar. Ele unge vozes que optaram pelo silêncio da fé em vez do grito da vingança. E agora sua voz carrega poder, não porque você venceu sozinho, mas porque deixou o Espírito vencer em você. Isso é perdão em forma de glória. É cura que fala. É verdade que liberta outros enquanto ainda te transforma por dentro. E tudo isso começa a impactar o ambiente espiritual que te cerca. Você sente. As tentações perdem força. As confusões perdem apelo. O inimigo tenta, mas já não encontra mais o mesmo espaço. Porque onde antes havia brechas emocionais, agora há muralhas espirituais. Você se tornou morada protegida. E o Salmo 12 agora não é apenas uma oração de socorro, mas um decreto de domínio. Você o declara sabendo que o Senhor corta os lábios fraudulentos,
que Ele destrói o poder das palavras mentirosas, que Ele se levanta pelos oprimidos. E você, que já foi oprimido por emoções descontroladas, agora se levanta com Ele, em unidade, em santidade, em vitória. E isso não para em você. Esse movimento de cura começa a transbordar nos que te cercam, porque quem perdoa carrega uma unção que purifica o ambiente. Sua casa muda, seu casamento muda, seus filhos percebem, porque há paz onde antes havia tensão, há riso onde antes havia silêncio, há abraços onde antes havia muros. Deus está restaurando lares começando por corações. Ele começa por dentro porque o interior sustenta o milagre, e o seu interior agora é novo. É templo, é altar. Não tenha medo do novo que está nascendo. Ele pode parecer estranho no começo, porque você se acostumou a viver com a dor. Mas agora é tempo de leveza. E leveza também é um chamado para viver com propósito, com entrega, com fé renovada. E nessa fé renovada, você descobre um novo nível de intimidade com Deus, porque agora não há mais barreiras entre você e o altar. As palavras fluem com mais liberdade, o louvor sobe com mais verdade, as orações deixam de ser pedidos desesperados e se tornam conversas entre pai e filho. Isso acontece porque o perdão que você liberou abriu o céu sobre a sua vida. Deus sempre esteve presente, mas agora você sente. E quando sente, confia. Confia que Ele cuida, mesmo quando não entende. Confia que Ele está agindo, mesmo quando não vê. E essa confiança começa a curar áreas que ainda sangravam em silêncio. Porque Deus não para no primeiro toque. Ele vai fundo. Vai onde nem você tinha coragem de ir. Ele visita memórias de infância, traumas familiares, perdas escondidas. E em cada ponto onde houve dor, Ele planta consolo. Consolo que não é explicação, mas presença. E nessa presença, o Espírito sussurra: você está pronto para o novo. Um novo que começa com pequenos sinais. Um novo que se revela em paz constante, em descanso verdadeiro, em direção sem confusão. Porque o perdão alinha os seus passos com os passos do Pai. Você não anda mais à frente dele. Você não caminha mais perdido. Você anda com ele. E onde Deus está, há plenitude. Você percebe que não precisa mais provar nada a ninguém. Que não precisa ser forte o tempo todo. Que não precisa esconder suas dores. Porque agora você é amado. E quem se sabe amado, vive livre. O Salmo 12, que antes era uma ferramenta de guerra, agora é uma música de paz. Você o lê com novos olhos. Entende que mesmo em meio a um mundo cheio de falsidade e manipulação, existe uma palavra pura, uma promessa firme, uma proteção inquebrável. E essa palavra é sua. Essa proteção é para você. Esse cuidado é o seu escudo. Deus está te guardando, te mantendo firme, te sustentando em meio a tudo que já deveria ter te derrubado. Mas você está de pé, não por força, não por mérito, mas por graça. E essa graça agora é o solo onde você pisa, onde você planta, onde você recomeça. O que passou, passou. O que ficou para trás não define mais seus dias. Porque agora, cada novo amanhecer traz consigo um sussurro divino. Você perdoou. E eu estou fazendo tudo novo. E quando tudo se torna novo, você começa a entender o que é viver em aliança com o céu. Não mais uma vida empurrada pela dor, mas guiada por propósito. O perdão limpou a lente com que você vê a vida. Agora, você enxerga promessas onde antes via limitações. Você vê oportunidades onde antes só havia traumas. O Espírito de Deus te reposiciona não apenas no espírito, mas também nas suas decisões, relacionamentos, vocações. Tudo começa a se alinhar com o que Ele sonhou para você. Porque quando o coração está limpo, a visão é restaurada. Você entende que não foi criado para sobreviver, mas para governar. Governar sobre suas emoções, sobre suas palavras, sobre seus passos. E essa autoridade vem do altar da cura, onde você entregou o que mais doía. Esse altar agora é seu lugar seguro. É onde você se abastece. É onde você chora e sorri. Onde você silencia para ouvir. Onde você se fortalece para agir.
Deus te chama todos os dias de volta a esse lugar. Porque o perdão não foi um evento isolado. Ele precisa ser mantido, cultivado. O inimigo sempre tentará trazer de volta o velho. Um comentário, uma lembrança, uma situação parecida, tudo pode se tornar isca para que a mágoa retorne. Mas agora você sabe o caminho. Volte ao altar. Declare novamente o Salmo 12. Lembre-se de quem é o seu escudo e diga, com autoridade, nada vai me fazer voltar para aquele lugar de prisão. Você agora anda em liberdade. E liberdade traz leveza, mas também responsabilidade. Deus começa a confiar em você novas missões. Pessoas que chegarão feridas como você chegou um dia. E elas não precisarão de discursos. Elas vão reconhecer no seu olhar o testemunho vivo. Você vai discipular com empatia. Vai aconselhar com verdade. Vai orar com fogo. Porque o perdão ativou em você uma unção que não se aprende em livros, se recebe na intimidade. Você agora carrega cura. E cura se transmite. Sua casa começa a refletir esse novo tempo. Conflitos antigos vão se dissolvendo. As conversas se tornam mais brandas. O ambiente espiritual é outro. Porque onde há perdão, há presença. E onde há presença, há transformação. Continue firme nesse caminho. Porque o que Deus começou, Ele é fiel para completar. Até que tudo em você reflita a paz de quem já foi liberto por dentro. E à medida que a presença de Deus vai se tornando o centro da sua rotina, você percebe que aquilo que parecia pequeno, como uma simples escolha de perdoar, se revelou como uma porta aberta para uma revolução interior. Deus não está apenas te curando, Ele está te promovendo espiritualmente, porque há lugares onde apenas corações limpos conseguem chegar. Há portas que não se abrem para quem carrega pesos ocultos. E agora que você se esvaziou da mágoa, o Espírito começa a te encher com dons que estavam adormecidos. Sabedoria, autoridade, paz constante. Você começa a responder a situações difíceis com mansidão. Começa a discernir tempestades antes que elas se formem. Porque a sensibilidade espiritual cresce em terrenos que foram limpos pela cura. E então, o Salmo 12 continua ecoando como oração, como profecia, como direção. Ele não foi escrito apenas para ser lido, foi revelado para ser vivido. Quando você diz as palavras do Senhor são puras como prata refinada 7 vezes, você está declarando, nada contaminado permanecerá em mim. Porque quem decide viver com base nessa palavra, aprende a filtrar o que ouve, o que fala, o que pensa. Você se torna um guardião da verdade, um vigia dos próprios sentimentos. E isso não é religiosidade, é maturidade espiritual. Você se torna alguém que sabe quando silenciar, quando orar, quando confrontar. Porque agora, o Espírito governa seus impulsos. Ele afina sua alma com o céu. E é assim que você começa a viver os frutos de um coração limpo. A ansiedade diminui, a insônia vai embora, o medo perde força. Porque onde o Espírito de Deus reina, há ordem, há descanso. Há estabilidade. Você já não precisa mais lutar contra todo mundo. Agora você se posiciona em oração e vê o céu agir. Aquilo que parecia impossível de resolver começa a se desenrolar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. A paz que você carrega passa a comandar as batalhas. E as respostas que você tanto buscava começam a chegar. Um novo tempo se abre. Tempo de reconciliação, de avanço, de realização. Mas lembre-se, esse tempo só é sustentado por um coração que decide perdoar todos os dias, mesmo que o outro não mude, mesmo que a ferida tente voltar. Porque o perdão não é uma lembrança apagada, é uma escolha renovada. Uma escolha que mantém o céu aberto sobre sua vida. E agora que o céu está aberto sobre a sua vida, você começa a perceber o quanto estava limitado por dentro. As orações antes travadas fluem com profundidade. Os louvores que antes eram sussurrados, agora saem da sua boca com fervor. A mente que vivia cansada, agora encontra descanso na confiança. E isso é fruto direto da libertação que começou com uma decisão: perdoar. Essa decisão tem sido o ponto de partida de uma nova jornada. Porque o perdão, quando é real,
Transforma não apenas suas emoções, mas sua percepção da vida. Você começa a enxergar beleza onde antes só havia peso. Começa a agradecer por detalhes. Começa a celebrar pequenas vitórias, porque o coração limpo é um coração grato. E a gratidão é solo fértil para milagres. O Salmo 12 não foi apenas uma oração de combate, tornou-se sua canção de confiança. A cada verso, você se recorda de quem Deus é, um escudo para os justos, um refúgio contra a falsidade, um protetor contra as palavras que ferem. E agora, você vive nessa proteção. Mesmo que o mundo lá fora ainda fale mentiras, dentro de você há uma verdade inabalável. Eu sou guardado por Deus. Essa certeza te dá segurança. Não a segurança arrogante de quem se acha invulnerável, mas a segurança mansa de quem sabe onde repousa sua fé. Você não precisa mais se esconder atrás da dor. Agora você se expõe na verdade, vive com integridade, ama com liberdade. E esse amor, que nasce após o perdão, tem um poder curativo impressionante. Ele começa a restaurar vínculos perdidos, a reabrir diálogos fechados, a restaurar sonhos abandonados. Você começa a crer novamente, começa a planejar com esperança, começa a se mover com fé. Porque agora, o passado não pesa mais sobre seus passos, e o futuro já não é ameaça, é promessa. Deus está te reposicionando com propósito. E propósito exige um coração leve, sem amarras emocionais, sem prisões invisíveis. E é isso que Ele está fazendo, arrancando os grilhões e te colocando em liberdade. Você já não é mais refém da sua história. Agora você é testemunho do que Deus pode fazer com alguém que decide obedecer. A dor não te quebrou, ela te moldou, e o perdão foi o fogo que purificou sua essência. Você é ouro refinado, e como ouro refinado, você começa a refletir a glória de Deus de forma visível. Não apenas no que diz, mas em quem você se torna. Pessoas começam a notar algo diferente em você. Uma paz que não se explica, uma firmeza que não se abala, um brilho que não vem do exterior, mas de dentro. Esse brilho é fruto de rendição. É o reflexo de alguém que passou pelo fogo da mágoa, mas escolheu não endurecer. Alguém que teve motivos para se fechar, mas decidiu permanecer com o coração aberto. E isso é raro. Por isso, Deus te separa. Ele te levanta como referencial. Não de perfeição, mas de superação. Alguém que foi até o fundo da dor, mas encontrou Deus ali e voltou com cura nas mãos. Agora, você carrega algo que o mundo não pode produzir. Paz enraizada na verdade eterna. Essa verdade continua sendo declarada pelo Salmo 12. Palavras puras como prata refinada, palavras que não se contaminam, palavras que protegem. A cada vez que você ora com base nesse salmo, você está blindando sua mente, suas emoções, sua casa. Está dizendo, aqui não entra falsidade, aqui não reina a fofoca, aqui não prevalece a manipulação. E esse posicionamento espiritual começa a se manifestar no natural. Pessoas se afastam, máscaras caem, situações se revelam, mas você não teme mais, porque agora você sabe, Deus está no controle. E o que Ele faz é sempre bom, mesmo quando parece duro. Ele afasta para proteger. Ele separa para alinhar. E você já não sofre com isso. Você descansa. Descansa porque entendeu que o perdão não apenas liberta, ele também sustenta. Sustenta suas emoções, sua identidade, sua caminhada. Você não oscila mais ao sabor das críticas ou dos elogios. Você sabe quem é. E isso é maturidade. Isso é cura completa. E essa maturidade te leva a outro nível de oração. Agora você não ora só por você. Você intercede por outros. Você ora por quem ainda está preso na dor que você superou. Você levanta o nome deles diante de Deus como alguém que já conhece o caminho da saída. Você se torna resposta, canal, ponte, e o céu se alegra. Porque a libertação que você recebeu não ficou retida. Ela está fluindo, tocando, transformando, tudo por causa de uma escolha, a escolha de perdoar. E agora, com sua vida transbordando do fruto dessa escolha, você percebe que o perdão não é apenas um ato, é uma identidade. Você se tornou alguém que vive em reconciliação.
reconciliação com o passado, com as pessoas, com Deus e com você mesmo. E essa reconciliação muda sua atmosfera, muda a forma como você responde aos conflitos, muda sua paciência, seu tom de voz, sua compaixão, porque quem vive reconciliado não precisa mais provar nada. Já foi aceito pelo céu, já foi validado pelo Espírito. E essa validação interna é o que te fortalece diante das pressões externas. Você já não depende da aceitação de quem te rejeitou. Você não se molda mais pela expectativa de quem nunca te entendeu. Agora, você é guiado por uma bússola interna, a paz que excede o entendimento. E é essa paz que começa a manifestar milagres. Porque onde há paz, o Espírito habita com liberdade. E onde o Espírito está, os milagres acontecem. Milagres de reconciliação familiar, de cura emocional, de restauração profissional. Deus começa a realinhar o que parecia perdido. Começa a devolver com honra aquilo que foi tirado com dor. Porque a graça que opera sobre quem perdoa é graça restauradora. Ela devolve com multiplicação. Deus não apenas restaura, Ele recompensa. Ele te devolve com interesse tudo o que a mágoa te roubou. E você percebe que o perdão não te fez perder. Ele te posicionou para receber. O Salmo 12 segue sendo seu cântico. Uma lembrança viva de que em meio a um mundo distorcido, há uma palavra que permanece. Você agora declara essa palavra com reverência. Você ora com ela como quem segura uma espada afiada. E cada vez que você a declara, o mundo espiritual se organiza. Porque a verdade dita com fé é som que o céu reconhece. E quando o céu ouve, o inferno silencia. Continue orando com o Salmo 12. Continue jejuando. Continue entregando os nomes, as dores, os episódios que ainda tentam voltar. Porque agora o Espírito te ensinou o caminho. E quem aprende esse caminho se torna indestrutível espiritualmente. Você está sendo moldado por dentro para ser invencível por fora. Você não carrega mais amargura, carrega glória. E essa glória é irresistível, intransferível, inquebrável. E nessa glória que agora repousa sobre você, há algo ainda mais profundo acontecendo. Sua história está sendo redimida. Aquilo que parecia irreparável, que doía só de lembrar, agora se transforma em testemunho. O que te envergonhava agora te honra. O que te quebrava agora te impulsiona. Porque Deus, na sua infinita graça, reescreve histórias. E Ele está reescrevendo a sua com tinta de misericórdia, linhas de cura e capítulos de vitória. Cada lágrima derramada no secreto agora se torna parte de uma narrativa que glorifica o nome dele. E o que antes era trauma, agora se transforma em plataforma. Uma plataforma de cura para muitos que ainda não conseguiram perdoar, que ainda vivem prisioneiros do que você já superou. Você agora é alguém que carrega uma palavra viva. E essa palavra não precisa de grandes palcos. Ela se manifesta no abraço, no silêncio cheio de paz, na firmeza do olhar que diz, eu venci por dentro. O Espírito de Deus começa a te conectar com propósitos maiores, com missões que você antes não conseguiria sustentar emocionalmente. Mas agora, curado, você pode ir mais fundo. Você pode amar mais intensamente, servir com mais verdade, liderar com mais compaixão. Porque o perdão te fez crescer por dentro. E crescimento interno é o solo onde Deus planta os seus maiores chamados. E se ainda restar alguma ferida, alguma lembrança que te visita de vez em quando, volte à presença. Volte ao Salmo 12. Leia novamente como quem se alimenta. Declare como quem combate. Porque o processo não acaba. Ele se aprofunda. E Deus ama corações que permanecem no altar. Não os que se acham prontos, mas os que se mantêm disponíveis. Você está disponível. E o céu sorri por isso. Tudo o que parecia perdido agora faz sentido. Tudo o que te derrubou agora te levantou em um nível mais alto. Você não é mais quem era antes dessa dor. Você é melhor, mais limpo, mais forte, mais cheio de Deus. E tudo isso começou com o perdão. E agora que você está curado, posicionado e cheio da presença de Deus, é hora de entender. A cura não é o fim, é o início da sua missão. Você foi curado para curar, liberto para libertar, transformado para transformar.
E essa missão começa no secreto, no simples ato de orar por quem ninguém mais ora, de perdoar antes mesmo de ser pedido, de manter seu coração limpo diante de provocações e ataques. Porque agora você sabe, a batalha não é contra a carne ou sangue, e sim contra o que age nas regiões espirituais. E o perdão é uma arma que silencia o acusador, que quebra ciclos geracionais, que protege os seus, que limpa o caminho para o fluir do Espírito. Você foi chamado para viver em liberdade constante, não uma liberdade emocional apenas, mas uma liberdade espiritual que atrai milagres, porque onde há liberdade, o Espírito age com poder, e é isso que começa a acontecer com você. O poder do céu começa a se manifestar de formas inesperadas. Portas se abrem, laços são quebrados, estratégias são reveladas, porque agora você não está mais bloqueado por dentro, você está destravado, e Deus sempre destrava o céu para quem decide abrir o coração. Continue orando com o Salmo 12. Faça dele seu escudo diário. Declare-o sobre sua casa, seus relacionamentos, seus pensamentos, porque a batalha não terminou, ela apenas mudou de fase. Agora, você luta de um lugar de autoridade, de quem já venceu por dentro, e quem vence por dentro jamais será vencido por fora. Você foi chamado para ser referência, não de perfeição, mas de restauração, de alguém que sabe o que é ser quebrado, mas também sabe o que é ser refeito pelas mãos de Deus. E essas mãos ainda estão sobre você, moldando, lapidando, acelerando. Tudo o que te feriu está agora sendo usado para edificar outros, porque o Deus que te curou não desperdiça histórias. Ele as transforma em sementes eternas. E quando você entende que sua história agora é semente, o modo como você vive muda para sempre. Você já não acorda apenas para sobreviver, mas para cumprir propósito, porque o perdão te reposicionou no plano divino. O que antes era apenas dor, agora é direção. O que antes era lágrima, agora é linguagem. Você fala com o céu de um lugar que poucos conhecem, o lugar da alma rendida, do espírito que decidiu confiar, do coração que escolheu liberar. E nesse lugar, milagres se tornam rotina. Não milagres apenas externos, mas internos. O milagre de acordar em paz, de ter forças para recomeçar, de amar quem antes parecia impossível. Esse é o fruto do perdão. Uma vida sobrenatural em meio ao natural. Uma constância emocional em meio ao caos. O Salmo 12 continua sendo sua verdade inabalável. Não importa o que o mundo diga, não importa o que os outros pensem. As palavras do Senhor são puras, são suficientes, são escudo, e você vive sob essa palavra. A sua casa é guardada por ela. Seus passos são guiados por ela. Sua mente é renovada nela, porque agora você se recusa a viver sem direção espiritual. Você sabe o custo de viver ferido e decidiu nunca mais permitir que a mágoa dite suas reações. Você escolheu a liberdade, e liberdade precisa ser guardada, protegida, alimentada. E o Salmo 12 é alimento para essa nova vida. Você começa a ver o sobrenatural em gestos simples, uma ligação inesperada, uma reconciliação que parecia impossível, uma porta que se abre sem esforço, porque o céu responde a corações que liberam. Você não vive mais no esforço, vive no fluxo, o fluxo da graça, da paz, da presença, do Espírito. E tudo isso começou com uma escolha: perdoar. Você não sabe quantas vidas serão transformadas pela decisão que tomou, mas o céu sabe, e o céu te sustenta todos os dias, em cada passo, em cada oração, em cada silêncio. O céu te observa, te guarda, te prepara para coisas ainda maiores, porque o perdão foi só o começo. E agora que você chegou até aqui, pode olhar para trás com outra visão. A jornada do perdão foi longa, intensa, cheia de lágrimas, silêncio, confronto e rendição. Mas você chegou, e chegou mais inteiro do que quando começou, porque Deus, em sua infinita misericórdia, não permitiu que a dor te destruísse. Ele usou a dor para te reconstruir. E hoje, você não é mais a mesma pessoa. Há marcas, sim, mas agora elas são marcas de glória, marcas de superação,
Marcas da presença de Deus que te visitou nos momentos em que ninguém mais pôde. E essa presença, que antes vinha em momentos, agora habita. Ela mora em você, porque seu coração foi purificado, sua alma foi alinhada, seu espírito foi restaurado. O Salmo 12, que te acompanhou desde o início dessa jornada, agora se tornou sua assinatura espiritual. Uma declaração de que, mesmo em meio à falsidade, à manipulação e às feridas causadas por palavras, Deus sempre esteve ao seu lado, protegendo, curando, reescrevendo. E agora, Ele te chama para viver em um novo tempo, um tempo de maturidade, de estabilidade emocional, de autoridade espiritual, de paz constante, porque o perdão te preparou para isso. Ele abriu caminho, Ele te reposicionou, Ele te devolveu para os braços do Pai. Limpo, curado, pronto. Você é agora uma resposta, um canal de restauração para outros, um testemunho vivo de que o perdão cura, liberta e transforma. E essa nova identidade precisa ser mantida em oração. Continue orando com o Salmo 12. Continue jejuando. Continue entregando sua alma todos os dias. Porque quanto mais você se entrega, mais Deus se manifesta. Que hoje você declare com fé: eu perdoei, eu fui curado, eu sou livre, e o novo de Deus já começou. Vamos orar pedindo o nosso perdão, Senhor. Hoje eu te agradeço por cada lágrima que foi colhida no teu altar, por cada lembrança que se transformou em testemunho, por cada ferida que virou cicatriz de glória. Eu entrego mais uma vez tudo o que fui, para viver o que tu me chamas a ser. Lava meu coração, renova minha mente, guarda minha alma e faz de mim um canal de cura para outros. Que minha vida reflita a liberdade que recebi. Em nome de Jesus. Amém.